Bom, agora eu vou chamar meu querido amigo Vinícius, do Alexander College. Cadê você, Vinícius? Estava aí no Brasil, né? Agora já voltou, já está por E aqui. aí, Estava dona todo mundo no Marcélia, tudo corre-corre das bom? feiras, né? Tava, Ótimo, tava todo mundo. Essa época é corrida para todo mundo, né? exatamente. Muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite do Imagina, eu, webinar. eu que agradeço. Como o Jorge falou aí, é um prazer estar aqui mais um ano com vocês, né? Acho que essa parceria aí já vem de longo prazo, esperamos aí continuar por muito tempo ainda, né? Com certeza. E eu vou falar um pouquinho hoje da Alexander College, então. Ah, Isso. Pode ficar à vontade, querido, pode falar. Tá bom, obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui, vou passar uma apresentação rápida para vocês, tá? Ah, então vamos lá. Bom, eu acho que em relação ao destino, isso já tá bem batido, né? Então, podemos seguir adiante. Vou falar um pouquinho da escola, tá? Então, quem é a Alexander College? Hoje, a Alexander College é uma college aí que recebe cerca de 4.500 estudantes todos os anos. Tá? Nós possuímos dois campos na região metropolitana de Vancouver. Então, nós temos um campus que fica em Downtown Vancouver, um campus que fica em Burnaby. Para quem não conhece, Burnaby fica na região metropolitana de Vancouver, né? A distância entre os dois campos aí é cerca de 15 quilômetros, né? Nós temos o campus de Burnaby bem em frente ao Metrotown Shopping, então extremamente bem localizado, uma estação de trem na frente do campus de Burnaby, e nós estamos aí de um período de mudanças, saindo de um campus antigo de downtown para ir para um campus novo em downtown Vancouver, e ambos os campos ficam bem localizados, próximo de transporte público também. Então, só para vocês terem uma ideia aí, entre, né, a distância do campus de Burnaby para o campus de downtown Vancouver, de transporte público, é cerca de 20 minutos. Então, o estudante, ele não escolhe se ele vai estudar em downtown ou em Burnaby. Ele escolhe, né, ele vai estudar na Alexander College. Nós temos aí cerca de 50 a 60 matérias que são oferecidas em ambos os campos. Então, elas têm, né, são oferecidas tanto em Burnaby quanto em Downtown Vancouver, mas existem sim algumas matérias que são oferecidas apenas em Downtown ou apenas em Burnaby. Nesse caso, né, caso o estudante deseje fazer essa matéria, ele vai ter que se deslocar entre os dois campos. Tá? Hoje, todos os nossos programas, né, dão direito ao PGWP, são todos programas, né, de graduação de 2 anos, e por isso, né, são elegíveis ao PGWP de até 3 anos. Então, hoje, falando do Alexander College, nós temos dois principais diferenciais. O primeiro, né, para aqueles estudantes que estão visando a imigração aqui para o Canadá, que é o PGWP, né, o que a gente chama de benefícios imigratórios, que é o PGWP para o estudante, a possibilidade do visto de trabalho para o cônjuge, o acesso à educação pública gratuita para as crianças em idade escolar, né, que aqui em British Columbia são 5 anos, e o segundo diferencial é o espelhamento com as principais universidades aqui do Canadá. O grande, assim, o maior diferencial da Alexander College nem é o PGWP, mas sim o fato de nós conseguirmos colocarmos os estudantes dentro das top universities aqui do Canadá. Né? A gente sabe que isso ainda é algo que não é assim, o grande público ainda do Brasil ainda não pensa nisso, mas é algo que a gente vem trabalhando já nesses últimos anos, né, tentando mostrar esse lado para o estudante, e aos poucos o pessoal tem se atentado a isso, né, em vez de fazer um programa que vai terminar ali, né, que é só o programa. No caso dos nossos associates, o estudante vai poder futuramente, né, continuar os estudos, aproveitar essas matérias, e caso ele deseje ingressar numa top university, vai ser. Uh, Desculpa. Estão me escutando? Estão, né? Tinha ficado mudo aqui. Então, caso ele deseje continuar para uma top university, depois ele tem essa possibilidade. Então, como eu falei, cerca de 4.500 estudantes, 54 nacionalidades.
Aqui tem algumas fotos do nosso campus de Burnaby. O nosso campus de Burnaby foi inaugurado em setembro de 2021, então é relativamente novo também, tá? Nosso Student Lounge, nossa biblioteca, nós temos laboratórios de Química, Física e Biologia dentro da instituição, as nossas turmas com no máximo 35 estudantes, tá? Então isso é um pouco diferente, por exemplo, se você pega, né? Nós somos uma college de médio porte, né? Então nós não temos aqueles campos que são uma cidade, por exemplo, de 20, 30 mil estudantes, mas nós também, né, não temos somente uma sala, somente um andar, nós temos os nossos campos aqui, ah, e quando a gente compara com essas universidades grandes, né, geralmente as turmas são para 50, 70, até 100 estudantes, né, o que faz com que o estudante internacional tenha um pouco de dificuldade, mas o fato de ter somente 35 estudantes na turma, isso facilita, né, principalmente no primeiro ano do estudante, onde ele vai estar se adaptando ainda, né, ao Canadá. Esse vai ser o nosso novo campus de Vancouver, né, o prédio praticamente todo do grupo Alexander, para quem não conhece ainda, né, Alexander College também faz parte de um grupo, o grupo Alexander, e nós temos, além da college, nós temos uma high school também, né? Então, nesse prédio, é um prédio de 8 andares, 3 andares serão da high school, que já está lá, e os outros 5 andares serão da Alexander College, né? E nós devemos fazer essa transição aí em 2024. Já está em obras, mas a gente deve inaugurar lá em 2024. Em relação aos nossos programas, então, né, como eu mencionei, nossos programas todos com 2 anos de duração, os associates, né, então o que que é um associate degree? O associate degree é o equivalente aos 2 primeiros anos de um bacharelado, mas ele é uma graduação, né? A gente faz um pouco a ligação com o que existe no Brasil de tecnólogo, né? Mas ao mesmo tempo não gosto muito de fazer essa ligação tão direta, porque a gente sabe que no Brasil, né, infelizmente, tem um pouco de preconceito com o tecnólogo, uma coisa que não existe aqui no Canadá, né? Então, assim, hoje no Brasil, muitas vezes um tecnólogo, assim, geralmente o estudante que faz um tecnólogo, ou porque ele não tem interesse em buscar um bacharelado, ou porque acaba sendo um custo mais em conta. No caso do Associate, aqui no Canadá, ele funciona de uma forma diferente, né? Ele serve para que o estudante ele consiga buscar uma graduação nesses 2 anos, então ele já consegue buscar essa graduação, e aí depois ele tem duas opções, ele pode ingressar no mercado de trabalho, como também ah, ah, migrar para uma universidade e finalizar o terceiro e o quarto ano para conseguir finalizar um bacharelado, e aí ele ganha dois uh, degrees, né, duas graduações aqui no Canadá, e isso conta uma pontuação extra para quem quer buscar imigração futuramente. Então, em relação aos nossos programas, né, como o próprio Jorge já falou, muitas vezes quando a gente fala da área de artes, o pessoal no Brasil fica pensando em parte artística, né, mas não. A área de artes é como se fossem ciências humanas barra sociais, e o Associate of Science como se fossem ciências exatas barra biológicas. Então, dentro da área de humanas, né, nós temos aí uh, o Business, Economics, Psychology, Sociology, International Business, International Relations, Business and Psychology e Mathematics, né? Alguns programas bem populares, né? Os programas de business sempre com bastante procura. Alguns outros programas que atraem bastante a atenção do estudante brasileiro, mas que não é tão fácil encontrar em outras instituições. Então, eu destaco aqui principalmente, né? Psicologia e Relações Internacionais. São programas que atraem muito as atenções dos estudantes, e a gente sabe que normalmente esse tipo de programa, né, só vai conseguir encontrar dentro de universidades. Não é tão simples encontrar dentro de college, tá? Então, falando um pouquinho, né, do nosso programa de exatas barra biológicas, nós temos o Associate of Science, temos o Computer Science também, então para aqueles estudantes que querem fazer um programa na área de TI,
visando, né, uma futura imigração ou mesmo ingressar na área aqui em British Columbia. O nosso Ciência da Computação também hoje é um dos programas mais populares para o mercado brasileiro, né? Só fica atrás da área de negócios, obviamente, que ainda atraem a grande quantidade dos estudantes, mas o nosso programa de TI hoje é o nosso segundo programa mais popular para o mercado brasileiro, tanto de estudantes, né, que querem fazer a primeira graduação direto em TI, como estudantes que são de outras áreas, por exemplo, a área administrativa, que quer aproveitar essa mudança para o Canadá para mudar de área, né, e eles veem na ciência da computação essa oportunidade de começar a ir para uma área de TI. Nós temos também um programa de transferência universitária, como eu mencionei, né? Esse programa é para quem quer fazer essa transferência direta como estudante internacional, né? E não pegar o PGWP. Então, acaba sendo um pouquinho diferente. Falando rapidamente do programa de transferência universitária, né, e dos nossos principais diferenciais, como eu falei, nós sempre espelhamos os 2 primeiros anos nas principais universidades aqui do Canadá. Então, como que a gente monta o nosso programa, né? Nós recentemente lançamos o nosso Associate de Relações Internacionais. Então, como é que a gente fez? A gente pegou o bacharelado de 4 anos da UBC, para quem não conhece a UBC, né, a principal universidade aqui de British Columbia, top 30 mundo, né, segunda melhor universidade aqui do Canadá, e a gente espelha o nosso currículo acadêmico nos 2 primeiros anos da UBC, de forma que o estudante consiga, né, ao mesmo tempo que ele vai fazendo os 2 anos conosco, vá eliminando também matérias do currículo da UBC. Então, não sou eu que falo que a minha matéria é igual da UBC, não é a UBC que diz, né, se vai aceitar a minha matéria ou não. Quem faz isso é o próprio governo. Tá? Existe aqui em British Columbia um sistema que chama BC Transfer Guide, que faz a equivalência de todas as matérias entre todas as instituições de ensino superior aqui do Canadá. E como vocês podem ver, né, se você entrar lá, essa imagem foi um print que eu tirei desse site. Se você verificar, né, então eu peguei só uma matéria aqui, por exemplo, que é a nossa matéria de business, né, de Commerce 100, e aí aparece todas as instituições para onde o estudante ele vai conseguir transferir esses créditos futuramente, seja para uma universidade, seja para outra college. Então, dos 4.500 estudantes, né, cerca de 700 fazem esse programa de mobilidade, para onde os nossos estudantes vão, principalmente UBC e SFU, mas nós temos estudantes que vão também, né, que fazem esse programa de mobilidade para a University of Toronto, UVic, Capilano, né, para outras instituições também. Nossa taxa de aprovação é de 70% a 75%. Por que não é 100%? Porque não depende apenas da escola, né? Então, não adianta um estudante que queira fazer esse programa de mobilidade, ele vir até nós mencionar, né, que gostaria de fazer os 2 anos iniciais conosco e depois transferir para a UBC, nós montarmos todo o programa acadêmico dele, né, todo o planejamento acadêmico e falarmos para o estudante que ele precisa tirar 9 nessas matérias que nós selecionarmos, ele vai lá, ele tira 7, ele não vai conseguir passar na nota de corte da UBC, não vai conseguir ingressar. Né? Então, é por isso que não é 100% de aprovação, mas o que eu posso falar para vocês é, caso os estudantes desejem, né, ingressar nessas instituições e façam tudo que o nosso né, que o consultor acadêmico montar para ele no planejamento dele, ele vai conseguir sim ingressar nessas instituições. Tá? Esse é o caminho do estudante internacional, né? Talvez alguns de vocês já tenham visto esse caminho, mas aqui está o que a gente brinca que é o pulo do gato, né? Dois anos de college, e aí o estudante tem 2 opções. Ele pode transferir diretamente para a universidade, como ele pode ingressar no mercado de trabalho com o PGWP. Aqui a gente está falando de 5 anos de Canadá, 2 anos de college, mais 3 anos de PGWP. E muitos estudantes brasileiros, né, latino-americanos de modo geral, muitos estudantes pensam que o caminho acadêmico dele acaba aí, né? Depois que pegar o PGWP, tá tudo certo, não preciso mais estudar.
quando na verdade o que a gente tem tentado demonstrar para os estudantes é que eles têm a possibilidade de conseguir, né, depois do PR, o que acontece? Se você vem diretamente para uma UBC, para uma universidade, né, uma top university, direto depois do college, você vai pagar o valor de estudante internacional. Hoje, aqui no Canadá, um estudante internacional subsidia de 7 a 8 estudantes domésticos, tá? Ou seja, enquanto o estudante internacional está pagando 40, 50, 60 mil dólares, o estudante doméstico está pagando de 5 a 10 mil dólares. Então, o estudante, depois que ele tem o PR, ele já paga o valor de estudante doméstico, e aí com isso ele pode continuar, né, fazer os 2 anos seguintes. Aí ele não precisa ser, por exemplo, um estudante full-time, ele pode ir fazendo em paralelo ao trabalho dele, né, e aí ele faz o terceiro e o quarto ano e ganha aí um diploma, né, um degree de uma top university aqui no Canadá que faz total diferença, vai fazer total diferença depois, futuramente, na carreira dele também. Tá? Aqui tem só um exemplo dos principais bacharelados, né, e da empregabilidade dos nossos estudantes. A Marcélia tem acesso a esse material, ela pode compartilhar com vocês depois, tá? Vou falar um pouquinho dos pré-requisitos, então. Para a área de humanas, né, para qualquer uma das especializações da área de artes, uh, basicamente inglês, né? Então, se for o IELTS 6.0, com Writing 6.0, se for Duolingo, né? Nós aceitamos o Duolingo ainda, pontuação geral 110, com Literacy 105, tá? Se o estudante tiver ali pelo menos um 100 no geral, com 95 no Literacy, a gente consegue, né, fazer algumas adaptações aqui, analisar caso a caso e tem a possibilidade do estudante conseguir o ingresso direto com essa pontuação. Para a área de exatas, né, então qualquer um dos programas, seja da área, né, o Associate of Science ou o Computer Science, o estudante também vai precisar comprovar uma proficiência em matemática. Como que é feita essa proficiência em matemática? É feita, né, com base na nota de matemática do estudante do terceiro ano do ensino médio. Caso ele não alcance a pontuação, né, foi um estudante que passou raspando ali no terceiro ano do ensino médio em matemática, ele tem outras duas opções. Ele pode escolher fazer uma prova de proficiência em matemática, né, que vai ser um mini vestibular de matemática, ou se ele não desejar fazer a prova, ou se ele fizer e for reprovado, ele precisa fazer um foundation de matemática, que nós falamos, que é uma matéria de pré-cálculo, tá, que é uma matéria extra que ele vai ter que fazer no primeiro termo dele. Ele vai ter que se comprometer a fazer no primeiro termo dele. Não é condicional, mas ele precisa se comprometer a fazer no primeiro termo dele aqui conosco. Tá? Então aqui tem só um diagrama para vocês entenderem. Duolingo 110 ou acima, direto programa acadêmico. Entre 85 e 109, ele cai no nosso Pathway. Tá? E aqui no nosso Pathway são 2 níveis. Nós temos o nosso próprio Pathway aqui na instituição. E Duolingo abaixo de 85, aí é General English, né? Então o estudante ainda não alcança nem mesmo o Pathway. Falando rapidamente para encerrar aqui dos nossos serviços também, nós temos 2 serviços principais aqui na instituição. Um que é o de preparação para o mercado de trabalho. Esse serviço, né, ele é totalmente gratuito. Ele não é só um job club, tá? Ele é um serviço bem completo, 8 semanas. Então o estudante ele vai aprender desde o que é esperado, né, de um profissional no mercado de trabalho canadense, as diferenças culturais, né, as questões éticas, o que pode e não se pode perguntar, o que pode e não se pode falar dentro de um ambiente profissional aqui no Canadá, que é bem diferente, né, da América Latina, mas também como buscar vagas na sua área, como montar um currículo, cover letter, a importância do networking, como tornar o seu LinkedIn atrativo para o recrutador canadense. O nosso Career Advisor vai fazer também simulações de entrevista com esse estudante, né? E para aquelas profissões que necessita ter um portfólio, o nosso Career Advisor também ajuda ele a montar um portfólio para apresentar no momento da entrevista. Nosso segundo, né, serviço que é extremamente importante, dentro da nossa biblioteca nós temos um Writing and Learning Center, que é o nosso serviço de suporte ao aprendizado. Tá? Então, para aqueles estudantes que estão fazendo alguma matéria, estão com alguma dificuldade,
nós disponibilizamos dentro da biblioteca esse departamento, que é um serviço de suporte ao aprendizado, onde ficam professores monitores, tá? Não são alunos monitores, são professores monitores lá, totalmente à disposição dos nossos estudantes. Então, digamos que ele está fazendo uma matéria de cálculo ou de computer science, ele está com dificuldade, a qualquer momento ele pode chegar lá na biblioteca, agendar um horário com o professor e ele vai ter praticamente uma aula reforço ali, uma aula particular com o professor, né, de forma que ele consiga ter sucesso durante o período dele aqui na instituição, tá? Para finalizar, então, em relação aos valores, nós, no dia 1º de setembro, nós lançamos essa promoção. É uma promoção nova para todos os estudantes da América Latina, né, para comemorar o novo campus que nós estaremos inaugurando em 2024. E o valor anual desse programa fica 12.810, né? Então a gente sabe aí que é um dos programas de PGWP mais, né, competitivos aqui da área de Vancouver. Então a gente lançou esse programa, né, essa promoção no dia 1º de setembro e a gente já tem notado aí um interesse bem elevado dos estudantes. Então a gente está bem confiante que com essa nova promoção aí, a gente terá bastante estudante vindo do Brasil, né? Muito mais do que nós já temos, e esperamos que receber muitos estudantes aí da Canadá New também, tá bom? Aqui tem as nossas mídias sociais, eu deixo à disposição aí para quem quiser seguir, e é isso. Vini, muito obrigada aí pelo seu tempo, pela sua explanação toda. O Alexander finalmente fez aí um scholarship bem legal para os nossos Fez. estudantes internacionais, né? Está bem competitivo, realmente muito bons os preços. Com direito a PGWP, quem quiser começar no Alexander, depois transferir para uma universidade, vai economizar muita grana. Se vai para um UBC da vida, um UBC é quase $50.000 aqui, um Exato. ano, né? Então, você pode começar no Alexander e transferir, quer dizer, uma economia gigantesca. Muito obrigada, É querida. A isso gente aí. está bem atrasada aqui, mas se quiser ficar por aí, atender alguma pergunta, alguma coisa, pelo chat, fica à vontade, tá? Tá bom. Um abraço, Agora a gente pessoal. vai. Um abraço, querida.